A gente vai falar um pouquinho da linha 1000, né? Fazer um overview aí, falar sobre uns produtos, sobre diferenciais do produto. E no final a gente fala um pouquinho de regras comerciais também, que é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, né? Pergunta bastante, então eu faço questão de enfatizar em todo o treinamento, tá? Pessoal, a 1000 ela está segmentada, tá, em 3 linhas de produtos. Nós temos a linha dentro do portfólio que a gente chama de linha selecionada. Nós temos os produtos de entrada, que é a linha 1000 fácil, tá? E aí eu tenho o S40, o S60, né? O S60+, o S75 e o S80. Aqui eu tenho os produtos intermediários, que aqui eu tenho os produtos já nacionais, tá? Então aqui eu tenho produto de entrada, regional, a 1000 fácil, produto nacional da linha 1000, aqui já com reembolso, e produtos da linha premium, que é o A 1000 One, né? Então dentro da linha 1000 fácil, pessoal, a gente estruturou da seguinte forma: nós temos o S40, o S60, o S75, que é um produto, o S75 é um produto do Rio de Janeiro, né? O S80, que nós temos um multirregional, o S80 BH e o S80 Santa Catarina. Dentro da linha 1000 fácil, nós segmentamos dessa forma, tá? O S40, ele é um produto que tem aqui na rede de São Paulo, ele tem como principal hospital aí o Vitória Anália Franco, né? Tem também o Hospital da Luz, Luz Butantã e Next Santa Amaro. O S40 Guarulhos também, que é uma outra rede, né? Então o S40 ele tá separado entre o S40 São Paulo, que é uma rede de São Paulo, e o S40 de Guarulhos, tá? E temos também o S40 Rio de Janeiro. O que muita gente pergunta? Ah, se o cara contratar o de São Paulo, ele pode usar o de Guarulhos? Não, não pode, pessoal. Se ele contrata o de São Paulo, ele vai usar a rede de São Paulo. Se ele contratar Guarulhos, ele usa a rede de Guarulhos, tá? Como que a 1000 segmenta isso? A 1000 segmenta isso pelo CEP do CNPJ, tá? Então, CEP de origem, se for o CEP de São Paulo, São Paulo, se for o CEP de Guarulhos, Guarulhos, tá? O S40 São Paulo, ele tem abrangência de 8 municípios, tá? E aí ele abrange também a região da capital, e ele tem também algumas regiões ali fora da capital, que a gente chama ali fora do centro da capital, né? Que você tem outros municípios como Barueri, Caieiras, tá? Itapecerica, são regiões também que são bem importantes aí para comercialização, tá? O S40 Guarulhos também pega 7 municípios e ele também pega a região de Guarulhos e região do Alto Tietê. S60, né, partindo aqui para o S60, onde ele tem um produto mais estruturado, que ele tem uma rede maior, né? Então ele tem o S60 São Paulo, que o hospital referência é o Hospital da Luz, que é um hospital próprio da 1000, né? Que a gente tem também, o Hospital Carlos Chagas também, que fica em Guarulhos, que é o hospital referência, né? Além dos demais aqui. Temos também o S60 Baixada Jundiaí, que ele nada mais é do que um plus, né? Um S60 mais turbinadinho, que aí ele pega a região da Baixada Santista, tá? Então, além de São Paulo, que o S60 São Paulo tem a abrangência, né? Ele tem também a Baixada e Jundiaí. Qual que é a diferença, pessoal? Quando você sai do S40, que é só São Paulo, eu tenho o S60, que ele é um produto que ele pega São Paulo, ABC, e ele pega também região de Guarulhos. Então ele abrange essas 3 regiões. Então ele é um produto encorpado. Ao todo, no S60 Jundiaí, ele tem ao todo 22 municípios, tá? Aí eu tenho também o S60+, que ele é um turbinadão aí, né? O S60+, ele tem mais municípios, tá? E ele tem também uma abrangência bem bacana aí, ele pega algumas regiões importantes, ó, Franco da Rocha, ele pega também Mariporã, região da Baixada, então é um produto bem estruturado, tá?
Aí eu tenho o S75, Rio de Janeiro. Por que a Amil fez esse produto, pessoal? Porque aqui eu tenho o S60 do Rio de Janeiro, que ele tem uma abrangência de 9 municípios, né? Ele pega Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, entre outras regiões. Só que ele pega mais regiões próximas da capital, regiões mais metropolitanas, tá? E a Amil identificou uma necessidade de ter uma abrangência maior de um produto que atingisse umas regiões, tivesse uma abrangência maior, uma capilaridade maior, né, para o Rio de Janeiro. Então, aí criou-se o S75, que ele também, a ideia também é brigar com algumas operadoras regionais também, né, e em preço, ter mais competitividade, só que com o diferencial que a gente tem uma marca muito forte aí nessa região, né. Então, nós temos o S75, o Rio tem o Hospital de Clínicas, né, Mário Liani, Hospital Pasteur, Pan-Americano e o Hospital das Clínicas de Jacarepaguá, tá? Ao todo, pessoal, são 30 municípios, tá? Que ele dá atendimento nesse produto aqui. O S80, que é um produto que a gente chama de multirregional, né? Ele é um produto regional, mas ele é um produto que, a partir do momento que o cliente adquire o produto S80 São Paulo, ele está comprando um produto que ele dá uma abrangência de atendimento, tá? Em 5 municípios. Então, ele dá atendimento em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná e Pernambuco, tá? Então, ao todo, são 111 municípios e 5 estados, tá? Que ele dá cobertura. É um produto também bem interessante aí. Principalmente quando você tem exemplo de empresas que são... Esse produto é muito bem aceito. Quando você tem empresas de porte 2, ou empresa coligada, que tem um CNPJ que está em São Paulo e o outro está no Rio de Janeiro, e aí o cara contrata o mesmo segmento de produto para todos os funcionários, tá? Então é um produto também que se torna bem interessante. O S80BH, que é um regional que a gente tem lá também, com o mesmo conceito do S75, a gente criou o S80BH para combater operadoras também regionais lá, tá? E para vocês terem uma opção também de comercialização aí na região. E aí ele tem abrangência nessas regiões aí, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, entre outros. O hospital referência também, né, das regiões, são hospitais bem conceituados. O S80 Santa Catarina, que também é um produto também, que é o mesmo conceito, tá, pessoal? Então ele tem abrangência aí de 24 municípios e ele dá um atendimento para alguns hospitais ali estrategicamente muito importantes na região de Santa Catarina, tá? Então é um produto que ele tem um preço competitivo e a Amil fez uma pesquisa de mercado nessa região e a gente tem ali um diferencial nesse produto aqui. A gente tem mais hospitais do que os nossos concorrentes regionais dessa região. Então, assim, o cara ele não vai ter todos esses hospitais num único plano. Na Amil ele vai ter. Então, a gente tem um concorrente A, que ele tem uma parte, e o outro concorrente que ele tem uma parte dos hospitais. Mas para ter todos os hospitais, ele vai ter que contratar o S80 Santa Catarina. E a gente também fez um estudo de preço também, então podem oferecer sem medo, pessoal, ele está com preço bem competitivo, tá? Assim como a tabela, aí também fica uma outra dica, tabela de BH também, região de Minas também, a gente está bem competitivo lá também, tá, pessoal? Está com preço bem bacana, frente à nossa concorrência. Então, falando dos diferenciais do Amil Fácil, né? Cobertura regionalizada, hospitais, a gente trabalha com hospitais verticalizados, né, da nossa rede própria, justamente para poder oferecer um custo melhor, né, para os nossos clientes. Os produtos da linha Amil Fácil, eles são comercializados com coparticipação total ou coparticipação parcial, tá? O que é isso? Coparticipação total é a coparticipação normal que a gente já conhece, onde o cliente coparticipa em todos os procedimentos. A parcial foi uma coparticipação que nós criamos, onde o cliente só coparticipa na parte de terapia, tá? Os demais procedimentos ele não vai coparticipar. Então, se ele fizer uma consulta, se ele fizer um exame, se ele tiver internação, ele não vai ter coparticipação. Ele vai coparticipação se ele precisar de uma fisioterapia, de um fono, tá? De alguma coisa nesse sentido aí, tá bom?
Então é uma opção, tá? Porque assim, para não tirar de vez o produto sem coparte, a gente colocou essa opção parcial, tá? Para poder atender nosso cliente melhor. Todos os produtos regionais da Amil, eles têm um aditivo de urgência e emergência nacional, tá? O que é urgência e emergência nacional? Quando o cara está fora da região de cobertura dele, o cara tem um S40 São Paulo e ele está em férias lá, sei lá, no Rio de Janeiro ou na Bahia. Ele está precisando de um atendimento de urgência, ele vai entrar em contato com o 0800 da assistência de urgência e ele vai ter o pronto atendimento. Eles vão passar o número de protocolo e encaminhar ele para um hospital, tá? E ele vai poder ter esse atendimento. Isso é um baita diferencial também, tá, pessoal? Isso aqui o cliente recebe e não tem custo a mais, tá? Ele já está embutido direto no produto. Eu só peço uma coisa, para enfatizar com o cliente que não é rede, porque às vezes tem muitos corretores que, claro, não os corretores aqui da United, né, que são todos muito bem preparados, mas dá outras corretoras, que são de outras plataformas, que vendem como se fosse rede. Aí o cara me chama, Rodrigo, me passa para mim a rede do Urgência e Emergência Nacional. Não tem rede, porque ele é um produto, ele é uma assistência, né? Então o cliente tem que entrar em contato para poder ter essa cobertura, tá? A telemedicina, né, pessoal, que a Amil foi uma das pioneiras aí, que implantou a telemedicina na época que surgiu a pandemia, né? E foi um legado que ficou até hoje. A nossa telemedicina hoje, ela tem tanto a telemedicina de urgência, de pronto atendimento, como a telemedicina eletiva também com algumas especialidades, tá? Dentro do aplicativo o pessoal também consegue, o cliente também consegue fazer desculpa, pessoal. O cliente também consegue fazer esse agendamento, tá? Desconto de farmácia, o Amil Ligue Saúde, que é um telefone também que fica 24 horas para atendimento, né? Para dúvidas sobre utilização do plano. E também dependendo do tipo de atendimento, eles até direcionam para telemedicina, tá? Se eles veem que é alguma coisa mais grave, eles pedem um telefone de contato, um celular, e eles também entram em contato para fazer a chamada por imagem. Hoje a telemedicina também, pessoal, não sei se vocês sabem, os médicos também eles encaminham receituário médico também pela telemedicina, então isso é um facilitador muito grande, né? Você não precisa estar se deslocando até o hospital para conseguir isso. Acesso ao Mi Espaço Saúde, que são clínicas próprias da Amil, né? Unidades que a gente oferece o pronto atendimento, alguns exames e algumas especialidades nós temos nessas clínicas, tá? Preços acessíveis. Nós disponibilizamos também a contratação do assistência à viagem internacional, desde o produto S40, tá? Que resumidamente é como um seguro viagem, né? Onde o cliente vai ter a cobertura, se ele precisar de urgência e emergência, se ele estiver fora do país, tá? E nós temos também sessões de RPG sem limite, tá? Que é reeducação postural global. Aqui está um exemplo de coparticipação parcial, né? Também uma coisa que muita gente pergunta, tá? Como que é a coparticipação na Amil, Rodrigo? Você tem essa tabela limitadora aqui, tá? Que é limite de R$15. Ou seja, sempre vai cobrar R$15? Não, dependendo do prestador, pode ser até que coparticipa menos, tá? 30%, esse 30% aqui é 30% da tabela do prestador. Então, dependendo do valor que o prestador cobra, ele vai vir limitado a 30%, tá? Dessa tabela, limitado a R$15. Tem o limitador mensal? Não, não tem, pessoal. Na Amil, coparticipação, coparticipou, tá? Só que nós temos o nosso diferencial. A gente tem essa tabela limitadora, né, por evento, e um diferencial nosso também é que a gente não fica condicionando o cliente a usar a nossa rede própria. O cliente tem liberdade para usar o prestador que bem entender, tá? Algumas operadoras fazem esse remanejamento, o cliente tem a liberdade de livre escolha, tá? Então, ambas têm as suas vantagens. O diferencial também é domiciliar, tá, pessoal? Também no Amil Fácil a gente oferece. Pouca gente sabe disso, mas esse benefício de coleta domiciliar é um diferencial que só tem nos produtos mais premiums, nos produtos mais tops, né? A gente já oferece na linha Amil Fácil.
Então isso daqui também é bem bacana, vocês podem falar com o cliente, é uma parceria que nós temos com o Hospital Hermes Pardini, tá? Então alguns exames simples, a gente faz essa coleta a domicílio. Aqui os telefones, né? Eu vou passar o resuminho da apresentação para vocês depois, tá? Então fica tranquilo, quem quiser anotar, fica à vontade, mas eu vou mandar para vocês depois. Aí, principalmente com esses telefones que eu acho que é importante, né? Esse 0800, aqui é o telefone do Urgência e Emergência Nacional, se o cliente precisar entrar em contato, tá? Outra coisa também que um corretor me perguntou num outro treinamento. Falou, Rodrigo, assistência de urgência e emergência, tá? O cara tá lá na Bahia e, sei lá, desmaiou lá, foi atropelado. Como que ele vai pegar o telefone? Peraí que eu vou ligar para 1000, né? Não dá, né? Então, nesses casos aí, pessoal, a gente pede, ele vai ser socorrido para o hospital, mas a gente pede que um parente, assim que tiver informação, entrar em contato com a 1000 o mais rápido possível, tá? Que a 1000 vai entrar em contato com esse hospital e vai fazer a negociação para que ele não precise reembolsar nenhum valor, tá bom? A 1000 que são os produtos nacionais, né? Aí eu tenho o S380, 450, 580 e o 750. O nosso produto S380 é o produto de entrada da linha nacional, tá? Ele já conta com alguns hospitais interessantes, mas aqui, qual que é o meu objetivo aqui, pessoal? É ter um produto nacional com melhor custo-benefício, tá? Então é para aquela empresa que não abre mão de ter um produto nacional, mas ele quer um custo-benefício melhor. Então a gente tem alguns hospitais já interessantes aqui, como o Samaritano Paulista, o Hospital Paulistano, o Lefort Morumbi também, o Lefort Metropolitano e o Hospital Vitória, que também já nesse produto, tá? Entre outros aqui. No Rio de Janeiro também, o Hospital Pasteur, o Hospital Caraí, o Hospital Mário Leone, entre outros, tá? Então nós temos alguns hospitais já interessantes. No 450, pessoal, no S380 aqui, desculpa, a gente já tem reembolso, tá? O reembolso da consulta partindo de R$80. Lembrando que na linha Mil Fácil não tem reembolso. No 450, ele tem a mesma faixa de reembolso que o S380, tá? Qual que é o diferencial dele? É a rede. Aqui eu já tenho hospitais e maternidades, tá? Então, se eu quero um produto... Qual que é o produto mais barato da 1000 que tem uma maternidade nacional, que tem uma maternidade interessante? É o S450, tá? Então, para as futuras mamães aí, eu tenho aqui em São Paulo, pelo menos o sonho de consumo das mamães aqui, que é o Santa Joana, né? Que também... E nós oferecemos também como destaque aqui também Santa Catarina, que é um hospital que não tem maternidade, mas ele conta com um atendimento também bem diferenciado, tá? Aí eu tenho São Camilo, Santana, para quem é da Zona Norte de São Paulo sabe que é o principal hospital hoje que tem na Zona Norte, não tem outro, né? Então eu já tenho aqui no S450 e tenho São Luís de Abaquara também, entre outros, tá? O S580, pessoal, também foi um produto que nós criamos, né? Que aqui a 1000 criou o produto com mais diferenciais, porque ficou um gap, na verdade. A gente tinha o 450 e do 450 pulava para o 750. Então a gente identificou que tinha um gap aí de frente à nossa concorrência, que a gente precisava atender em pé de igualdade com os demais concorrentes. A 1000 fez um levantamento e também identificou que havia uma necessidade de ter uns reembolsos mais interessantes. Então, no S580, eu tenho um produto nacional com reembolso mais interessante, tá? A gente fez um levantamento no produto similar da Bradesco e da Sul América e nosso reembolso é melhor que o deles, tá? Então, se tiver porque o cliente que vende esse segurador, ele se preocupa muito com essa questão do reembolso. Então, a gente tem um reembolso mais interessante aqui, tá? E nós oferecemos, pessoal, Samaritano e Higienópolis já no S580. E nós temos também hospitais de destaque aí como São Camilo, tá? Aqui eu já tenho São Camilo Pompeia, além do Ipiranga, tá? E tem o Hospital Santa Paula também, aqui em São Paulo.
E no Rio de Janeiro também tem hospitais aí, Oeste Dor, Niterói Dor e Caxias Dor, que também entram aí, que também agregam bastante nesse produto. E aí, pessoal, aqui que está o pulo do gato. Que aqui essa informação não tem no site da Amil e não tem lá no kit corretor, tá? E aí a gente passa nos treinamentos. Por quê? Por uma questão talvez estratégica, não sei, a Amil não divulga em ampla escala isso, mas no S580, alguns hospitais nós damos o atendimento ambulatorial também, tá? Então a gente tem o atendimento de consulta eletiva e atendimento ambulatorial, tá? No S580 eu tenho aqui no Hospital Samaritano Higienópolis, tá? Eu tenho o Hospital Sabará, que também é um baita diferencial, ó. Eu tenho um ambulatorial e eu tenho ambulatorial no Santa Paula também, tá? Então se o cliente quiser agendar exame, essas coisas, ele pode fazer, ok? Além de os outros hospitais de destaque aqui, como o Hospital e Maternidade Brasil também, né? Lá no ABC, que também tem bastante procura, né? Além do São Camilos aqui. E aí a gente fez um comparativo com o nosso concorrente lá, tá? Concorrente 1 e concorrente 2, que é Bradesco e a Sul América. E aí, comparando com o produto deles, a gente tem hospitais a mais que eles não oferecem, tá? Então, concorrente 1, que eu não sei qual que é, um deles, não tem esses hospitais aqui, e nós oferecemos, tá? Então, o S580, o QP, ele é um produto bastante competitivo, tá, pessoal? E eu acho que esses detalhes a gente precisa se atentar, porque é isso que vai fazer a diferença na hora da venda. Porque hoje, o consultor ou o corretor que não está preparado, ele vai lá no multicálculo, pega uma cotação, manda as 3, o cliente vai bater o olho, qual que é mais barato? Essa aqui que eu quero. Não é assim? Mas está atendendo a necessidade do cliente? Qual que é o estoque que ele mais gosta de usar? Né? Então, é isso, esses detalhes. O senhor utiliza reembolso ou não? Então, nesses detalhes, vocês vão falando. Bom, estou falando mais para reforçar, porque eu sei que vocês são mais especialistas que eu em vendas, mas só para enfatizar, porque às vezes é coisa que na correria passa batido. Então, se o cara lá da outra corretora não falou nada do atendimento ambulatorial, aqui do Sabará, por exemplo, e você falou, você ganhou o cara. Ele falou, o Tiagão tá sabendo do produto, conhece, e aquele cara lá não falou nada, entendeu? Então, acho que isso daí também é um baita diferença. E aí, pessoal, para finalizar a parte de Amil, a gente tem o S750, tá? O S750 é um produto quase premium aí, né? Ele é um produto completo, que tem uma rede ampla também. Qual que é a principal característica dele? Ele oferece a telemedicina da Amil, né? E com os médicos do Einstein, tá? Então, ele já aqui, os médicos do Einstein na telemedicina a gente oferece só na linha One, mas a gente tem também no S750. O S750 ele também conta com 2 níveis de reembolso, tá? O R1 e o R2 com reembolsos mais elevados. Nós oferecemos também 12 sessões ao ano de escleroterapia, tá? Que é um tratamento aí estético, né? Para eliminação de varizes, já nesse produto. E ele também oferece a cirurgia refrativa, independente do grau, tá? Que hoje as operadoras se baseiam pelo ROL, né? Que é 5 graus de hipermetropia ou de miopia. Então a gente que é a exigência para poder dar a cobertura. E nós oferecemos em qualquer, independente do grau que o cliente tiver. Então isso aí também é um baita diferencial. E aí só falando de alguns hospitais de destaque, né, da rede, o Hospital 9 de Julho, o HCOR, né, nós temos hospitais São Luís também, que são muito importantes, né, na nossa rede, o Hospital Oswaldo Cruz também e o AC Camargo, que são hospitais também que os clientes procuram bastante, são muito renomados aí, tá? E aí falando do S750, pessoal, nós agregamos aí alguns prestadores, né, que nós não tínhamos, o São Luís São Caetano, o Lefort Morumbi também não tinha, a ACD, IBCC, Maternidade Santa Maria, entre outros hospitais, ok? E aqui, pessoal, destaque também, ó, no S750, a gente oferece também a parte ambulatorial, tá? Dentro do Samaritano Higienópolis, Samaritano Paulista, HCOR, Santa Catarina e Grupo São Camilo, tá?
somente esses hospitais, não é todos os hospitais não, mas há de convir comigo que são hospitais bem importantes aí, né, e que passa a ser um diferencial muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que dentro dos hospitais o atendimento ambulatorial é uma característica mais de seguradora, né, empresa de medicina em grupo, operadoras de saúde, elas não têm isso, né, geralmente é só eletivo, internação e pronto-socorro, né, que é o padrão que a gente trabalha, mas a gente oferece isso aí também, porque às vezes o cliente que está vindo de uma seguradora, ele já está acostumado com esse atendimento. Ah, eu tenho Sul América, eu já uso lá o Higienópolis e já estou acostumado a passar com o meu médico lá, entendeu? Então isso daqui vocês conseguem fidelizar o cliente. Diferenciais da linha 1000, né, pessoal? Cobertura nacional, hospitais de referência. Aqui eu tenho com ou sem coparticipação, né? Tenho também reembolso, telemedicina, a 1000 Ligue Saúde, desconto de farmácia, sessões ilimitadas de RPG, transplante extra-hall também, que é importante, principalmente quando está negociando com uma empresa de porte 2, assim, maior, eu acho que é interessante falar, né, do transplante extra-hall, que hoje o rol da ANS obriga as operadoras a cobrirem somente o transplante de córnea, medula e rim, tá? E aqui eu tenho outros transplantes como de coração, pulmão, pâncreas, outros que também são importantes, a gente também dá cobertura, tá, pessoal? Os aditivos, nós temos também aditivos aqui opcionais, tá? Que nós temos a partir da linha 1000, a possibilidade de contratação, porque é um produto nacional, de contratação do Amil Resgate, tá? Que o Amil Resgate é aquele serviço, unidades móveis de UTI que a Amil utiliza para fazer o translado entre hospitais, tá? Então são unidades de alta tecnologia, somente a Amil hoje oferece esse tipo de, tem condições de oferecer esse tipo de serviço, tá? Então a gente tem, esse transporte pode se dar tanto por terrestre como por transporte aéreo também. Contratação da assistência à viagem internacional, e aqui eu tenho também o resgate domiciliar, tá, pessoal? O último aditivo também, se eu não me engano aí está R$6 por beneficiário também, tá? Lá no portal vocês vão achar ele como atendimento pré-hospitalar, tá? Não me pergunte por que está esse nome, porque eu também não sei. Pergunta pro cara do marketing lá da Amil, lá, que ele acha que resgate domiciliar e atendimento pré-hospitalar é a mesma coisa, então tá bom, eu não vou discutir. Na brincadeira, pessoal. Então esse aqui também é aquele serviço de ambulância que vai até uma pergunta também que me fizeram que eu achei legal. Rodrigo, o resgate domiciliar, se o cara passar mal, precisar de um atendimento de urgência, ele só vai ter atendimento na casa dele, porque é domiciliar, né? Não necessariamente, pessoal. Se ele estiver no escritório, na empresa, se ele estiver passeando no shopping, ele também vai ter esse serviço, tá? O único local que ele não vai conseguir receber o atendimento é nas vias públicas, porque aí por questão de lei, né, é somente os bombeiros, somente SAMU que pode fazer esse atendimento e levar ele para o hospital, tá? Mas se ele estiver em algum local fechado, a gente faz a pré-avaliação e se verificar que realmente é necessário, eles encaminham uma equipe médica com uma ambulância para estar fazendo isso daí, tá? Então isso aí também é um dos nossos serviços que a gente oferece. Participação, pessoal, produto com coparticipação, nossa tabela com coparte, ela é até 25% mais barata do que o plano sem coparte, tá? Então isso daí é interessante. No PME, a gente tem coparticipação mais no porte 2, né? No PME, quando são poucas vidas, a gente não costuma ter esse hábito de falar com o cliente sobre coparticipação, mas eu acho que é uma solução. Se o cliente quer redução de custo e ele quer manter os hospitais, né? Você fala, olha, qual você consegue manter uma rede importante, né? E nós oferecemos também, tá? E aí, pessoal, falando em diferencial, outra coisa também que a Amil oferece, ó. Nos planos S380, 450, 580 e 750, a gente isenta com participação no Amil Espaço Saúde, tá? Então, o Amil Espaço Saúde hoje, o cara tem todo o atendimento que ele teria no pronto-socorro, por exemplo, tá? Ele pode
tem um atendimento de consulta, ele pode tomar medicamentos se ele tiver com dor. Nós temos até ortopedia em algumas unidades, pode colocar um gesso se o cara precisar fazer um procedimento, né, ali rápido. A Amil Espaço Saúde ele só não tem leito, a diferença é essa para um hospital, porque aí ele vai ter que, se realmente for identificado, né, que aí também é uma coisa que o pessoal geralmente pergunta, o cara foi lá no Amil Espaço Saúde, tá passando mal e aí descobriram que o cara tá infartando, precisa levar o cara para o hospital, como que é, né? Gente, a partir do momento que o cliente entrou na unidade, deu entrada lá, a responsabilidade do atendimento é nossa, é da Amil. A gente vai colocar ele numa ambulância e vai levar ele até um hospital, porque lá não tem leito, só por isso, tá? Porque teve gente que perguntou, mas aí manda o cara ir embora, o cara chama o Uber. Não, né, gente? Então, só para formalizar isso daí. A gente tem alguns exames também que são realizados nessas unidades, tá? E elas servem também para desafogar dos hospitais. Porque hoje o hospital, pessoal, o cara vai lá, por exemplo, num Samaritano da vida. Se for uma coisa simples, e a maioria dos atendimentos de pronto-socorro, por incrível que pareça, são procedimentos simples, é simplesmente porque o cara não quer esperar ou não tem tempo para agendar a consulta. Então o cara sente qualquer coisinha, mas, pessoal, mais de 70% dos atendimentos de pronto-socorro não são de pronto-socorro, tá? Então, dentro do Amil Espaço Saúde, o cara vai ter esse atendimento, tá? Esse pronto atendimento. E também com um atendimento mais ágil, porque como a gente atende só cliente da Amil nessas unidades, lá no Samaritano vai ter cliente do Bradesco, da Sul América, da GNDI, da Unimed, e na Amil Espaço Saúde ele vai ser só Amil. Então eu mesmo utilizo, tá, pessoal? Chego lá, em menos de 15 minutos eu estou passando com o médico. Telemedicina, tá? Que é o diferencial. Aqui tá como diferencial, né, pessoal? Mas acho que telemedicina já não é mais diferencial. Acho que é coisa básica que a gente tem que oferecer para o cliente, né? Já faz parte já do nosso dia a dia, né? Então a gente tem aí a telemedicina já embutida no produto, tá? E na linha Premium, que a gente vai falar mais para frente, tem a telemedicina do Einstein, tá? Dentro dessas unidades do Amil Espaço Saúde, então, pessoal, ao todo nós temos 53 clínicas, 47 em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro, tá? Como eu havia comentado, né, com consultórios dedicados, profissionais capacitados, todos os produtos já oferecem. E também dentro dessas unidades nós temos alguns programas de saúde, como a saúde mental, programas unidade postural, programas antitabagismo, obesidade infantil, tá? Então, como que funciona? O cliente vai entrar em contato e vai falar assim, olha, eu quero levar meu filho, que eu quero que ele faça o programa para obesidade infantil. E aí, prontamente, eles vão pegar uma equipe médica, com médico e enfermeiro, que vai ficar responsável por aquele paciente, e eles vão montar um cronograma para ele de atendimentos, de consultas e exames para ele ter esse acompanhamento aí ao longo do período, tá? Desconto de farmácia, né? Que é até 35% de desconto em medicamentos genéricos. O seguro viagem internacional, tá, pessoal? Que aí muita gente pergunta qual que é a cobertura. Cobertura é 90 dias a cobertura básica, até 30 mil euros, tá? Que é o valor mínimo que atende lá o Tratado de Schengen também. Se o cliente precisar viajar para a Europa, alguns países da Europa, os Estados Unidos, ele precisa ter esse seguro, tá? Então isso aqui também é uma coisa que vocês podem negociar com o executivo, às vezes da empresa, quando vocês estão falando. Fala, olha, o senhor viaja muito para fora do país, com certeza ele tem que contratar um seguro à parte para fazer essas viagens. Então, se ele já tem a possibilidade de ter isso atrelado ao plano de saúde dele, é bem mais cômodo e bem mais prático, né? Então, ele tem a cobertura mínima, que é de 90 dias, e a cobertura de 180 dias, que é a maior cobertura hoje do mercado, tá? Que a gente oferece aí. Aí ela tem a cobertura de 100 mil dólares e 300 mil dólares com 100 mil dólares para práticas esportivas, tá? A maioria dos seguros viagens, eles não cobrem práticas esportivas, ok? E aí também o pessoal pergunta, mas o que seria práticas esportivas?
Uma competição, às vezes o cara é atleta, o cara está fora do país, quer competir, quer correr, mas desde que seja algo legalizado, uma inscrição, tá? Que ele realmente se inscreveu lá, que seja algo com segurança, que seja algo legalizado, aí ele tem a cobertura, tá, pessoal? Não adianta ele querer tirar racha lá no Velozes e Furiosos, lá que não, não vai ter cobertura. Os valores, pessoal, são valores bem interessantes também, tá? Então, falando aqui do PME, que é o nosso universo aqui, a básica R$ 5,00 por beneficiário, a de 100 mil dólares 9 e a de 300 mil dólares R$20, tá? Venhamos e convenhamos que é um valor aí irrisório, né? Diante da cobertura que o cara vai ter, e a gente sabe que 300 mil dólares é uma cobertura que fique já mais interessante para o cliente. E outra coisa também, pessoal, que a gente reforça, a assistência à viagem hoje, um outro diferencial é que os nossos concorrentes, muitos deles, oferecem somente por reembolso. Então, quando o cara está fora do país, ele tem que desembolsar o dinheiro no cartão de crédito dele para poder passar no atendimento, aí ele vem para o Brasil, traz a documentação, faz aquela tradução juramentada, dá entrada na seguradora para receber o dinheiro. Aqui não, aqui ele vai ter assistência. Então ele vai entrar em contato lá no telefone, já vão direcionar, ele não vai precisar colocar a mão no bolso para ter esse atendimento, tá? O Amil Resgate, né, que é R$ 24,90, é por grupo familiar, tá? É o único aditivo da Amil que tem essa característica. Então ele é R$ 24,90 para o titular e ele é extensivo para os demais, tá? E o nosso Amil Resgate também, lembrando que ele tem o selo internacional, tá? De acreditação, que é um selo da Joy Commission internacional, ok? Que estabelece que nessas unidades a gente oferece padrões internacionais e atende todos os protocolos, tá? Isso daqui, pessoal, é importante ressaltar, é como se fosse um ISO 9000 da área de saúde, entendeu? Tem o ISO 9001 lá da indústria, aqui é como se fosse a mesma coisa, tá? Então a gente atende todos esses protocolos. Aqui exemplos de reembolso, tá? Que eu não vou entrar no detalhe com vocês, né? Porque vocês têm também lá no simulador de vocês, né? Essa tabela. Tem também no kit corretor, tá? Quem não acessou ainda, puder acessar lá, kitcorretoramil.com.br. Ele tem todas as opções, tá? Alguns produtos, a Amil também está oferecendo a opção de 40% de coparte, tá? E aí o cliente, consequentemente, tem um desconto maior também. Exemplos de coparticipação em alguns procedimentos, tá? A gente vai falar um pouquinho da linha Premium, né? Que é a linha One, que eu espero que vocês tenham muitos clientes de One, se Deus quiser. Hoje a Amil no segmento Premium, ela lidera esse segmento, tá? Em quantidade de beneficiários. A Amil hoje tem um entendimento que a gente concorre com o Mint e Care Plus nesses produtos. Não que nossos concorrentes seguradores não tenham produtos também importantes aí, mas pela quantidade de benefícios agregados, é somente essas duas operadoras que conseguem ficar em pé de igualdade com a linha One. Então nós temos o produto de entrada, que é o S1500, né? E aí uma novidade bacana, pessoal, que recentemente nós credenciamos o laboratório Fleury no S1500, tá? Então é uma demanda aí que muita gente pedia e a Amil prontamente foi lá e atendeu. Então nós temos um novo credenciado aqui. Temos o S2500 e o S6500, que é o plano mais top aí, que a gente chama de Black, tá, pessoal? Fazendo um comparativo entre os produtos, nós temos as clínicas do Einstein, que estão unidades que estão espalhadas aí, né, em São Paulo. Nós temos diversas unidades, onde o cliente vai ter o pronto atendimento também, ele passa por consulta, algumas unidades ele vai fazer exames, tá? E ele também tem direito a essas clínicas já no S1500. Nós temos o laboratório Alta também, tá? Nós temos Alta Excelência, que é um laboratório também que poucas operadoras conseguiram credenciar,
nós já temos a partir do S1500, nós temos a telemedicina do Einstein, tá? Oferecemos em toda a linha One, rede exclusiva, ok? O reembolso, 2 níveis de reembolso no S1500 e 2500 e 3 níveis no S6500, tá? Nós oferecemos também o courier para retirada de documentação, tá? Que dependendo do valor do que o cliente vai reembolsar, ele vai precisar entregar o documento original, tá? Ele tem um certo valor que ele consegue fazer pelo aplicativo o reembolso, mas se chegar um certo nível de valor, a Mil solicita que ele encaminhe o original. Então ele também pode solicitar um portador para ir estar retirando lá. Nós temos a vacina do Ministério da Saúde, né? Vacinas do viajante, também já embutida nesse produto, tá? O cliente tem direito, se ele precisar viajar para algum país, que ele precisa de alguma vacina aí específica, obrigatória, né? Ele vai também poder tomar a vacina pelo plano, ok? E aqui a assistência à viagem internacional, pessoal, aqui não é mais por aditivo, tá? Aqui já está incluído no produto. Então eu tenho lá o S1500 que já vem com 100 mil dólares de cobertura. Eu tenho os outros demais produtos, 2.500 e os 6.500 com 300 mil dólares de cobertura. Também os produtos da linha One, no caso de internação, acompanhante sem limite de idade. A cirurgia refrativa também, tá? Já tenho, que é aquela cirurgia refrativa independente do grau, que eu tenho lá no 750, eu vou ter aqui também, tá? As sessões de escleroterapia eu também tenho aqui, tá? Eu tenho aqui, a diferença é que no 6.500 eu tenho 24 sessões, tá? O transplante extra Hall também ofereço, tá? E a Mil Resgate também já inserido no produto, tá? O Mil Resgate também já está embutido no produto, o cliente não vai pagar nada mais por isso. Coleta domiciliar, pessoal, também tenho, tá? Aqui já inserido no produto. O que aqui, pessoal, a gente muito pergunta assim, os corretores perguntam, qual a diferença do 2.500 e para o 6.500, então, Rodrigo? A diferença aqui, em termos de rede, meio que se equivale. A rede de ambos são iguais. O que vai fazer diferença aqui? É o reembolso, que aqui eu tenho no 6.500, eu tenho os reembolsos bem mais altos, né? Eu tenho 24 sessões de escleroterapia. E no S6500, eu tenho o diferencial também, pessoal. A rede Black exclusiva. O que é a rede Black? São médicos renomados, tá? E aí quem tiver numa negociação com o cliente da One e precisar da relação com médicos, eu tenho, tá? Eu posso fornecer para vocês. É uma relação com médicos de ponta. Eu estou falando, gente, médicos do nível da VidWip, por exemplo, entendeu? São médicos que são renomados, palestrantes, que atendem nesse plano do S6500. Isso também ajuda a vender, tá? Porque esse cliente, ele é um cliente que ele gosta de ser exclusivo e ele paga para ter essa exclusividade, tá? E também, falando em exclusividade, ele tem o check-up, que é uma parceria que nós temos com o Laboratório Fleury também, onde o beneficiário ele faz o agendamento dos exames e passa por uma bateria de exames, né, durante o dia, para ele não precisar ficar travando a agenda dele toda hora para ficar fazendo os exames. Então ele já faz uma bateria de exames. Nós temos a parceria com o Laboratório Fleury, tá? E também, para finalizar, o concierge exclusivo, tá? Que o concierge, como vocês sabem, é um pós-venda personalizado, tá? É uma pessoa que é o concierge. Então ele não vai ligar numa central de atendimento. Ele vai falar com o Thiago, que é o concierge do contrato dele. Então ele vai ligar e vai falar, Thiago, eu não estou conseguindo fazer meu reembolso, eu preciso que você agenda um dermatologista para mim às 4 horas da tarde na sexta-feira, eu preciso que você, vai ter um show lá do Coldplay, eu preciso que você veja se tem ingresso lá, porque eu vou estar viajando. Então tudo isso o concierge faz, tá? Para esse cliente. Então ele é como se fosse uma secretária / um gerente de contas dele, tá? Do plano de saúde dele. Mas a parte de regras comerciais, a gente começa falando da parte de elegibilidade, tá? Então, o que a Mil entende como uma pessoa elegível a contratar o plano? Sócio empresário individual,
funcionário CLT, estagiário, administrador, diretor e presidente, constando em ata e estatuto. Ponto. É isso que a AMIL aceita, tá? Dependente. Dependente nós aceitamos cônjuge, filhos até 58 anos, e aqui eu entendo que é um diferencial, porque alguns planos só aceitam até 24 anos, né? Irmão, sobrinho, neto, até 58, pai, mãe, tá? Pai e mãe não tem limite de idade, genro e nora. Genro e nora é até 58 também, tá, pessoal? Então são esses aqui os graus de aceitação de vínculo, tá? Para dependente. Coligada, nós aceitamos coligada com sócios em comum, vínculo familiar, tá? E aí me perguntaram também, qual o vínculo familiar aqui que aceita para coligar o CNPJ? Os mesmos que estão aqui, tá, pessoal? Mesmo que estão como dependente. Então são os mesmos que a gente aceita aqui, ó, tá? Ou prestador de serviço, que também muita gente tem dúvida, tá? Então vocês têm lá coligar, né? Eu acredito que a questão de coligadas, todo mundo entende o conceito, né? Acredito que vocês já tá no dia a dia de vocês. Então vocês têm lá um CNPJ com 15 e tem um outro CNPJ, o irmão do cara tem um outro CNPJ. O cara tem uma pet shop e o outro tem uma padaria. E vocês querem coligar esses dois, porque por vínculo familiar, por exemplo. Pode coligar e aí forma 30 vidas, o cliente entra sem carência, né? Conforme determina a ANS, e com uma tabela mais interessante. Uma outra forma é quando tem sócios em comum. Então você pega os contratos sociais, um sócio, ele consta, o Marcelo está num CNPJ e está no outro CNPJ também. Então, beleza, tá? Aí você consegue coligar porque tem sócios em comum. Prestador de serviço. Como que a AMIL entende o prestador de serviço, pessoal? Prestador PJ, que hoje cada dia é mais comum, né? Cada vez mais vem crescendo aí essa modalidade de contratação. Então, é o prestador de serviço. Se for empresário individual, ele precisa ter no mínimo 6 meses de abertura do CNPJ, né? Ele precisa ter um contrato de prestação de serviço com a empresa-mãe, tá? Então, esse contrato, ele precisa ser reconhecido em cartório ou ele precisa ter aquela assinatura com certificação eletrônica que a AMIL também aceita, tá? Então, ele apresenta o CNPJ, contrato social e o contrato de prestação de serviço. E aí lá no portal do corretor vocês vão cadastrar ele como coligado, ok? Pode ser uma vida só no CNPJ, tá? Porque às vezes é um prestador, por exemplo, a gente tem exemplos aí, a AMIL tinha uma regra antiga que tinha que ter 2 por CNPJ, tá? Então isso aí a gente eliminou. Por quê? Porque tem muita empresa, às vezes, que hoje em dia que é startup, por exemplo. Tem startup que tem 30 PJs abaixo. E os PJs são um pessoal jovem, na faixa etária de 20 e poucos anos. O cara não é casado ainda, não tem filho, não tem ninguém para colocar no plano. Então ele entra sozinho com o CNPJ dele, né? Então beleza, a AMIL aceita, tá? Mas desde que tenha essa documentação para poder fazer coligar, tá? Atividade restrita, que até acho que a Natália perguntou outro dia no grupo, né? O que a AMIL não aceita? A AMIL não aceita segurança armada, entregas rápidas, né, motoboy e empresa pública, porque a empresa pública tem que contratar todo o serviço por meio de licitação, não pode fazer diretamente, né. A gente teve até um case aqui do Vitor, né, que ele tinha uma empresa, por exemplo, pessoal, e aí você precisa estar muito atento a isso, porque tem um analista que vai lá, bate o olho, vê a razão social, às vezes nem olha direito na correria e não vê direito o que a empresa faz. Então, ele tinha uma empresa que na razão social estava escrito delivery, mas a empresa não fazia delivery. Então, o Vitor prontamente ele identificou que devolveu a proposta e me ligou. Falou, Rodrigo, essa devolução aqui é delivery, mas a empresa não faz delivery. Aí a gente entrou em contato com o analista, né? Eu mandei um e-mail, falei com o analista e ele reviu e a proposta foi aprovada. Mesma coisa, eu tive também o caso de uma empresa de segurança, mas eles não tinham segurança armada. Eles faziam segurança remota, tipo por câmera, sabe? Tudo online, aqueles negócios de porteiro eletrônico. Então, risco zero esse negócio. E o analista foi lá e devolveu a proposta. Também o corretor já foi
bem atento a isso, já entrou em contato comigo, falou, Rodrigo, a gente apresentou, eu passei o site da empresa para o analista, falei, ó, entra lá no site, olha lá. Então, pessoal, tudo tem, a gente precisa estar bem atento para isso, tá? Para não perder negócio. Pendência financeira. Pendência, quando o cliente tem pendência de contrato antigo na Mil, fica no sistema por até 5 anos, tá? Então vai constar lá. Se ele tiver um valor abaixo de R$100, não vai nem acusar. Se ele tiver valor acima de R$100, o sistema já vai apontar, tá? Financeiro. E aí o cliente vai, para a negociação aí? Não, não para. A proposta vai ficar devolvida, o cliente entra em contato com a central, regulariza, tá? E aí também uma coisa que o pessoal tem dúvida. O Rodrigo, o cara devia 5 mil, mas ele precisa pagar os 5 mil à vista? Não, ele pode negociar, pode parcelar em até 10 vezes, tá? A partir do momento que ele pagou a primeira parcela, já baixa do sistema. Quando vocês tiverem casos devolvidos assim, não precisa nem falar comigo, já fala para o cliente ligar na central, paga, o cliente pagou, ligou para a Aline e falou, Aline, ó, meu cliente pagou, espera 3 dias, são 72 horas para o sistema baixar, deu 72 horas, vocês já podem reapresentar a proposta, tá? Repique também é uma coisa que precisa ter muito, graças a Deus nunca mais aconteceu, mas é importante a gente estar sempre reforçando. Cliente oriundo de Amil, ele tem que ficar 30 dias fora da Amil para poder gerar uma venda nova, para não ser considerado uma venda repique, tá? Então, como que conta esse prazo? Conta a partir da data de cancelamento do cliente, na base da Amil, e a data de protocolo da proposta, que é a data que você iniciou a digitação no sistema. Você inicia a digitação no 31º dia, tá? Eu falo isso sempre repetidamente, porque às vezes alguns corretores, o cara espera 30 dias e no 30º dia ele vai lá e cadastra a proposta. Dá uma dó, porque você fala, pô, o cara esperou 30 dias, mais um dia que ele esperasse. Então, pessoal, segura a ansiedade, não vamos perder negócio por conta disso também. Outra coisa também, o cara é muito organizado. O cara fala, eu vou cadastrar toda a proposta aqui bonitinho, vou deixar tudo aqui. Quando der os 30 dias, eu só envio para análise, porque eu já me antecipei. Se fez isso, também perdeu, porque ele conta a data do protocolo. Se protocolou antes dos 30 dias, o sistema já vai calcular ele como venda repique, tá? Então, deixa lá quietinho, a ficha do cliente, o cadastro. A hora que deu o 31º dia, vai lá e cadastra, tá bom? A gente também tem a possibilidade, pessoal, de pedir exceção de repique, né? No caso de cliente oriundo de plano pessoa física e no caso de cliente oriundo de plano corporativo, pessoa jurídica acima de 100 vidas. Se o cliente tiver vindo, a gente consegue pedir também a isenção do repique, tá? Clínicas médicas. Aceita clínica médica? Aceita. Até 29 vidas, pode mandar direto, não precisa nem falar comigo. Acima de 30 vidas, a gente vai dar um jeitinho, a gente conversa, vai analisar, entendeu? A gente precisa só entender, subir um pleito, mas existe a possibilidade sim, tá? De praxe, pode ser que quando sobe um porte 2 de clínica médica seja devolvida, mas a gente consegue rever aí caso a caso e negociar, tá bom? Empresário individual, acho que isso aqui é de praxe, de mercado, né? Então, sempre que tiver empresário individual, precisa ter no mínimo 6 meses de abertura do CNPJ. Redução de carência. Pessoal, muita atenção. Hoje, a maioria das reclamações hoje de cliente é por conta de carência. Eu sei que muitas vezes o corretor fala e o cliente liga na Mil falando que o corretor não falou. Porque a gente sabe disso. Mas procurem deixar o máximo possível que vocês puderem documentado, entendeu? Falar, no contrato tem a tabela de carência, só para vocês se resguardarem, porque a quantidade de reclamações é enorme. Novamente aí, gostaria de parabenizar aqui da United, eu tenho 0 reclamações nesse sentido, tá? Então vocês fazem um trabalho excepcional, e eu não estou falando isso que eu estou na frente do Marcelo, nem na frente de vocês não, estou falando isso que vocês fazem um trabalho bem legal aqui, e dificilmente também tem cliente corretor reclamando de vocês lá, então vocês estão fazendo um tom de parabéns, tá? Então pessoal, só para reforçar, redução de carência, vocês têm regra funcionário CLT até 58 anos, tá? A gente compra carência.
58 anos, 11 meses e 29 dias. Sócio e cônjuge de empresa Eireli, tá? Até 68 anos, 11 meses e 29 dias. Então, de padrão, essa é a regra padrão, tá? O PRC que a gente tem, nós temos o 413, tá? Para quem não sabe, o PRC é o plano de redução de carência, que são as tabelas níveis de carência que o cliente vai entrar para cumprir dentro da operadora. Então, o 413, quando ele não tem plano anterior, ele entra num promocional. Ele tem o 504, quando é de 3 a 11 meses. O PRC 300, quando o cliente já tem 12 meses, mas ele vem de uma operadora que não é congênere, tá? E o 503, quando é congênere, ok? Então, às vezes, o corretor me pergunta assim, Rodrigo, compra a carência dessa operadora, sei lá, Xiririca da Serra, compra? Provavelmente compra, todas as operadoras a gente compra carência. A diferença é que na congênere a gente compra total e da não congênere a gente vai comprar parcial, tá? Então já também vocês já podem matar isso aí na ponta. Período, redução de carência, 60 dias, que eu estava falando, acho que com o Gilmar eu estava falando disso, né? Da carência lá, que é a regra, 60 dias, que o corretor perguntou para ele hoje. Então, pode fazer janela, o cara tem 6 meses de Bradesco e 6 meses de Allianz, vamos falar na Allianz que está em evidência agora, né? 6 meses de Allianz. Dá para juntar a carência? Dá para juntar, contanto que não ultrapasse a janela de 60 dias entre as duas operadoras. Então, ele saiu do Bradesco, ele não pode ficar mais de 60 dias para entrar no outro plano, senão aí a gente só vai considerar o último plano que ele estava, tá? Mesma coisa é término de vigência também. Terminou a vigência, a gente tem até 60 dias para ele estar contratando a 1.000 e tendo a redução de carência do plano, tá? Nossa, esse barulho. Condição promocional, pessoal, isso aqui é bem bacana também, ó. A gente está com essa condição de compra de carência até 80 anos, tá? Então a 1.000 está comprando carência dos idosos. Isso eu acho um baita diferencial nos produtos S750 e produtos da linha One, tá? Então não vamos perder essa oportunidade. Essa promoção ela foi prorrogada até maio, tá? Então é a oportunidade que a gente tem. Aquele cara que está insatisfeito porque recebeu um reajuste alto, que ele está em outra operadora, a chance dele vir para cá comprando carência, tá? Cotação e implantação. Então, como a gente havia comentado, né, pessoal? Como que a 1.000 precifica a tabela? A 1.000 tem a tabela nacional, né? Tem a tabela em várias regiões. Então, tem a tabela São Paulo, tabela BH, tabela Rio, é de acordo com o CNPJ, tá? Também muita gente pergunta, o cliente tem um CNPJ de Santa Catarina, mas todo mundo mora aqui em São Paulo, mas o CNPJ é de lá. A gente vai considerar o endereço dos funcionários ou CNPJ? CNPJ, tá? O sistema já está parametrizado para isso. Jogou o CNPJ, se for Santa Catarina, ele já calcula com a tabela de lá, independente de onde a pessoa estiver, tá? Coligadas na mesma região e coligadas em regiões diferentes. Então, se for na mesma região, beleza, vai continuar na mesma tabela, mas vamos supor que você tem uma coligada lá de 3 CNPJ, um em São Paulo, outro no Rio e outro na Bahia. Qual tabela que ele vai considerar? Provavelmente, na hora que você fizer a simulação lá no site, ele vai calcular com a tabela que tiver o maior agravo, tá? Então, ele vai pegar a tabela mais cara e vai aplicar para todo mundo, tá? A gente tem uma tabela que a gente chama de tabela nacional. Ela é uma tabela muito similar à tabela de São Paulo, que a tabela de São Paulo, geralmente, ela é uma das também que ficam mais caras. A validade da tabela, né, pessoal, a gente teve aí uma prorrogação até o dia 16 de abril, nossa tabela PME está prorrogada, tá? Então se atente aos prazos aí, quem tiver negociação, não vamos deixar de colocar a proposta no sistema. E também muita gente pergunta, Rodrigo, fiz a cotação, consigo segurar o preço? Não, pessoal, a cotação não segura preço, tá? Se o cara fez a cotação, virou a tabela, perdeu. Quando ele for cadastrar a proposta, o sistema vai atualizar. O que segura preço? Ele tem que gerar a proposta, tem que gerar o número de proposta, tá? E vincular. De preferência, eu como sou mais
precavido, prefiro até mandar para análise, tá? Por quê? Porque aí ele vincula a tabela. Porque eu já tive casos também que só gerou a proposta e não vinculou. A Natália sabe disso. Tá até fazendo assim, ó, porque ela já passou por isso. Já passamos por poucas e boas aqui, né? Compulsório e adesão, também assunto polêmico, né, pessoal? Mas é uma regra bem simples, pessoal. E a partir do momento que entender o conceito de utilizar tabela compulsória e tabela livre adesão, vocês não vão errar mais. Então, o que é, pessoal? Para vocês utilizarem a tabela hoje de compulsório, qual critério que vocês precisam atender? 100% CLT, 100% dos sócios ou 100% da fatura anterior. É isso é compulsório. Então assim, tem uma empresa lá, 10 funcionários e 2 sócios, vai vir os 2 sócios, 100% dos sócios, compulsório. Tem uma empresa que, por exemplo, vai vir 100% dos funcionários, mas vai vir só um sócio, compulsório. Porque vocês precisam atender só um dos critérios, tá? Se vocês atenderem um dos critérios, ela já é compulsório. Ou também a possibilidade de encampação, que a gente chama, né? Então o cara tem 5 beneficiários lá na Unimed. Vocês vão pegar esses 5 e colocar na 1000. Também encampação, compulsório, tá? Então é isso, pessoal. Não tem erro, tá? Se for empresa MEI, porte MEI, tá? Também tem que ser livre adesão direto, tá? Agora, se a empresa for, por exemplo, ME ou EPP, vocês podem usar a tabela de compulsório também, tá? Aqui é a tabelinha de carência, né? Eu tenho o PRC contratual, que é aquele PRC da ANS, né? Eu tenho o PRC promocional, o 504, né? Menos de 1 ano, e o 300, que é para não congênere, e o melhor dos mundos aqui, que é o 503, que é quando é congênere. Aí o cliente só entra com carência de 300 dias para parto, ou alguma pré-existente, se houver. Aí, reforçando, pessoal, a redução de carência, né, até 80 anos aí, a gente está com essa promoção até o dia 15 do 5, tá? Então, vamos aproveitar aí. E essa de verdade, pessoal, essa eu não sei se vai prorrogar, tá? Então, se vocês puderem correr, se tiver negociação, e aí fala para o cliente que não é papo de vendedor. Fala, se você não fechar comigo antes do dia 15, eu não consigo comprar suas carências. Tabela, aqui está 31/3, mas é porque não deu tempo de atualizar, mas é dia 16/4, tá, pessoal? Tabela de vendas aí está prorrogada, ok? E obrigado, finalizamos. Agradecer vocês aí.